Boa tarde. Vamos lá, botar uma maquiagem aqui, um by filtro, que ninguém merece, né? Essa cara de cansada. Sejam bem-vindos. Hoje é a segunda live da série TDAH. Aí foi um desafio gigante para mim, que sou portadora de TDAH, fazer isso, porque eu tenho que estudar para trazer conteúdos fidedignos para vocês, e aí na hora de selecionar e de focar, enfim, eu tenho maior dificuldade, então fiz vários rascunhos e entre um atendimento e o outro não consegui finalizar. Então vou tentar conduzir aqui da melhor forma possível, sem me perder, né? Se você tem TDAH ou conhece alguém que tenha, compartilha essa live agora ao vivo ou depois, quando ela estiver gravada, porque pode ajudar algumas pessoas a procurar ajuda, fazer um diagnóstico precoce, né? E sair desse ciclo de sofrimento e de compreensão que envolve toda a história do TDAH. Ontem eu falei um pouco sobre o que é o TDAH, né? Que é um transtorno do neurodesenvolvimento que está presente desde a infância. Falei das comorbidades que podem estar associadas a esse transtorno, falei das dificuldades no diagnóstico e hoje eu vou falar do diagnóstico em si e dos principais tratamentos, tá? É importante dizer, muitas pessoas que não se debruçaram sobre esse transtorno através de um estudo mais profundo, acham que é algo novo, e ainda há uma galera que acha que não existe, que é algo inventado, tá? Porém, esse transtorno está presente na medicina há mais de 100 anos, e com o desenvolvimento da medicina ele foi mudando de nome, tá? E o nome, vou dizer aqui, o nome completo dele é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade, tá? E aí, como a gente viu ontem, ele é classificado, ele tem uma classificação que pode ser combinado ou misto, que aí ele vai ter sintoma de desatenção e de hiperatividade e impulsividade, que é o CID 90.2, CID 10. Ele pode ser classificado com preponderância de desatenção, que é o CID 90.0, ou com preponderância de hiperatividade, que é o CID 90.1. E essa classificação ela vai ser importante no que se refere ao prognóstico desse transtorno, o desenvolvimento dele e, digamos assim, a gravidade das comorbidades, das perdas, dos prejuízos na vida dessa pessoa, tá? Alguns dessas classificações podem desenvolver comorbidades, como uma grande ansiedade e depressão, ou depressão. E alguns, nós temos relatos, né, de pesquisa, que alguns portadores na adolescência tendem a desenvolver uma dependência química, tá? Talvez até pela impulsividade, que seria fazer algo sem refletir nas consequências, tá? O que um cérebro que não tem TDAH normalmente faz. Então, os sintomas do TDAH eles vão estar presentes desde a infância. Por isso a importância de um diagnóstico precoce, porque se você faz esse diagnóstico, coloca essa criança em tratamento, que pode ser psicoterápico, né, ou medicamentoso, ou os dois,
você vai minimizar o sofrimento, o impacto do TDAH, não só na criança, mas na família, porque a família sofre muito, principalmente nesse período escolar, tá? Então é muito importante a informação, o apoio da família e o apoio da escola também, tá? E inclusive, se você começa a tratar de forma precoce, você vai também minimizar os abalos na autoestima, na autovisão dessa criança, no desenvolvimento dela, né? A gente vai tentar minimizar que ela não se identifique com alguns rótulos, né? De burra, de malcriada, enfim, de diversos rótulos que os adultos colocam nas crianças que apresentam essas características do TDAH. Bom, o que mais que é importante é percebido quando você faz um diagnóstico precoce que algumas dessas crianças, a partir dos entre 2 e 3 aninhos, elas podem ter um discreto comprometimento no seu desenvolvimento motor, da fala e da interação social, bem discreto, tá? O TDAH, ele atinge o cérebro em algumas áreas específicas, tá? Que estão ligadas ao controle da atenção, do foco, das não distrações e principalmente das funções executivas. Funções executivas, digamos assim, é um pacote de habilidades para resolver tarefas, né? Tarefas simples, né? A primeira e mais importante, que a gente fala mais e é mais percebida, é a atenção e a concentração. O quanto eu tenho a capacidade de manter a minha atenção e a minha concentração quando eu estou lendo, quando eu estou assistindo uma aula. E o quanto o meu cérebro tem a capacidade de inibir qualquer outro estímulo que está acontecendo aqui no meu entorno. Então eu estou assistindo aula e tem uma pessoa atrás de mim abrindo um pacote de biscoito. Um cérebro que não tem TDAH, ele nem vai ouvir esse barulho, porque a atenção dele está completamente focada na aula. Porém, o cérebro do TDAH imediatamente vai dividir a atenção entre a fala do professor e o barulho do pacote de biscoito aqui atrás, e fica assim muito confuso e muito difícil manter a atenção. Às vezes a atenção no barulho chega a ser maior do que a fala do professor, né? Isso em concurso público, em dia de prova, é muito ruim, né? Quando os colegas ficam conversando, conversa paralela na aula, barulhos, a gente costuma, né, tem uma mosquinha que passa, a pessoa se distrai. É exatamente isso, porque o cérebro do TDAH, ele não consegue exercer essa função que é de inibir os estímulos que não são os principais, né? Então a atenção da pessoa vai se desviar em várias direções, tá? Deixa eu ver o que mais que é importante eu falar. A parte do cérebro que dá essa atenção focada é o centro posterior do controle da atenção, tá? E os neurotransmissores ali responsáveis por isso é a norepinefrina. Então, assim, os níveis dessa norepinefrina baixam e a pessoa não consegue manter a atenção, tá? Uma outra área comprometida é o centro anterior, que é responsável, aqui na lateral do cérebro, que é responsável pelo tempo que a gente presta atenção numa situação, o tempo que a gente consegue ficar focado, né? Não é à toa que as escolas e as faculdades colocaram como 40 a 45 minutos um tempo de aula, porque através de estudos chegou-se a esse número, esse tempo, onde uma
pessoa que não tem TDAH consegue ficar ali sentadinho prestando atenção, tá? E aí, mesmo assim, as escolas que botam 2 tempos de matemática, 3 tempos, elas tendem a dar um intervalo para beber água, para ir ao banheiro, que se chegou a um número que é de 5 a 7 minutos de pausa entre esses 40 e 45 minutos, já é o suficiente para a pessoa voltar com os níveis, no caso de dopamina, tá? Que seria um hormônio voltado para o bem-estar, para o prazer. Depois de 40 a 45 minutos, esse nível vai baixando e a pessoa perde completamente a atenção e a vontade de estudar, de estar ali naquela atividade, né? Então, assim, até os neuropsicólogos, os psicopedagogos, quando vão trabalhar com essas crianças, eles ensinam a fazer um mapa mental, uma forma de estudar, de organizar a mesa e de medir esse tempo de atenção que a criança consegue ficar focada numa atividade, e ela sugere intervalos, pequenos intervalos entre esse mergulho no estudo, né, com uma atividade que dê prazer, para poder elevar esse nível de dopamina no cérebro, né, que aí pode ser fazer um desenho, ouvir uma música, comer um doce, uma fruta, né, isso vai ajudar a criança a se recuperar mais rápido, né, beber água é muito importante também. Uma outra área, uma outra funcionalidade do cérebro que fica comprometida é quando, para a gente estar prestando atenção numa aula, a gente precisa ficar paradinho, né? Focado naquilo ali. Então, a parte do cérebro responsável por isso é a área motora primária, né? E aí, com a norepinefrina baixa e a dopamina baixa, o cérebro não consegue dar o comando perfeitamente para essa área, para o aluno ficar paradinho, sentadinho, concentrado estudando, né? Ele vai estar agitado, ele vai estar se movimentando, e daí vem a hiperatividade. Hiperatividade, as pessoas confundem com aquela criança ou aquele adulto que não para, que corre para lá e para cá, que trepa nas coisas, que quebra tudo, tá? Não é só isso, pode ser também, porém isso aí está mais voltado para a educação do comportamento da criança. Mas a hiperatividade, ela fala mais de uma dificuldade de repouso, né? Então é aquela pessoa que tá fazendo alguma coisa e tá assim mexendo uma caneta, ou tá balançando a perna, ou tá batendo com os dedos na mesa, né? E você chama a atenção dela, ela para de bater o dedo e começa a bater o pé. Aí você chama a atenção para ela parar de bater o pé e ela vai bater a caneta. Ela não consegue ficar com o corpo em repouso, tá? Então, isso é a hiperatividade. A impulsividade, que pode estar nesse tipo misto ou no predominantemente hiperativo e impulsivo, como eu falei no início, tem a ver com a capacidade de refletir antes de uma ação, de refletir nas consequências de uma ação, né? Então a pessoa pode comprar sem ter necessidade de comprar aquele objeto, comprar mais do que o necessário, e aí ela se compromete financeiramente. Ela pode desenvolver uma compulsão alimentar, né? Comer além das suas necessidades, não só em qualidade como em quantidade. Ela pode tomar atitudes drásticas na vida, nas suas relações, como romper relacionamentos, se separar, casar, até respostas mais agressivas, sabe? Agredir o outro verbalmente ou fisicamente a partir de algo que ele viu, mas que ele não refletiu por que aquilo aconteceu. Por exemplo, na escola é comum, as crianças estão numa fila para comprar o lanche, e uma criança passa correndo, esbarra na outra e derruba a Coca-Cola dele, derruba a mochila dele. Se ele for um TDAH com predominância de hiperatividade e impulsividade, ele pode voar no pescoço dessa outra criança e bater nele, porque ele não tem essa habilidade de parar, pensar e falar assim: poxa, ele fez de propósito, né? Ou ele só esbarrou em mim, foi sem querer, né? Então isso vai gerando uma série
vai se desdobrando numa série de outros problemas comportamentais na escola. Então, assim, na idade escolar, essas crianças tendem a ter muitos problemas comportamentais na escola por conta dessa funcionalidade do cérebro, né? Então, assim, se envolvem em brigas, repetem de ano, ficam em recuperação, acabam por trazer uma perturbação na sala, porque fazem barulho, porque levantam muito da carteira, toda hora vão ao banheiro, né? E são desatentos, então o professor tem que voltar, explicar, falar. Então, assim, é desgastante para o aluno, é desgastante para a família lidar com isso, né? Principalmente sem conhecimento e sem uma intervenção que pode ser psicoterápica ou medicamentosa. Por isso eu volto a bater na mesma tecla de que a informação é muito importante, tá? Para qualquer transtorno, para qualquer doença, tá? Outra coisa da hiperatividade interessante é que para ser diagnosticado como TDAH de preponderância ou misto, né, hiperativo e impulsivo, tem que responder alguns critérios, são os critérios diagnósticos do DSM, atualmente o DSM-5, que é o mais atualizado recentemente. Essa criança tem que ter esse comportamento desatento e hiperativo em pelo menos 2 ou mais locais que ela conviva, tá? Então ela vai ser desatenta, hiperativa na escola, mas também em casa. Ela vai na escola, em casa e no clube, por exemplo, tá? Ela vai ser desatenta estudando e brincando, por exemplo, tá? Como qualquer outra doença, se você tem uma doença respiratória e você está com tosse, você vai tossir em casa, no trabalho, na rua, você não vai tossir só em casa, né? Então esse DSM-5, que é um livro bem grosso, publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, que trata dos critérios diagnósticos, critérios de avaliação. Para esse diagnóstico, ele vai seguir 5 etapas, A, B, C, D e E, tá? Então, cada etapa dessa tem que estar cumprindo o número X de critérios. O A e o B, eles vão trazer várias perguntas que a gente tem que responder sim a pelo menos 6 de cada uma, tá? Então, deixa eu ver onde que eu anotei aqui. As primeiras do critério A vão dizer respeito ao déficit de atenção da pessoa ou da criança, e aí tem que responder 6 ou mais de 6, tá? E o critério B são as perguntas relativas à hiperatividade e impulsividade, também teria que responder 6 ou mais, tá? Para o adulto, isso cai para 5 respostas, tá? Oi, Nanda, bem-vinda, assiste a live de ontem, que é o início dessa, tá? Então, o critério B vai falar dos sintomas que vão estar presentes em relação à hiperatividade e assim, todos esses sintomas que estão sendo avaliados no através do DSM-5, eles têm que estar presentes até 12 anos de idade, tá? Antigamente, a gente dizia que tinha que estar presente até 7 anos, mas isso agora mudou, porque assim, dificilmente quando você vai avaliar, por exemplo, um adulto, ele vai ter uma memória do que aconteceu antes dos 7 anos, né? Quando você faz um diagnóstico precoce, que você vai estar entrevistando os pais ou os cuidadores, essa memória vem muito, essas informações vêm a partir deles. Quando você vai fazendo um adulto, já fica mais difícil, né? Nem sempre você tem acesso ao pai ou à mãe, ou até a memória desse adulto, ou desse pai e dessa mãe, enfim. Então, foi aumentado a idade para 12 anos, tá? Depois a gente entra no critério, que seria o terceiro, que é o critério C, que vai falar
Na realidade, o critério A fala da atenção, o critério B vai falar que os sintomas têm que estar presentes até 12 anos e o critério C vai falar sobre a presença de hiperatividade e impulsividade, tá? E que tem que estar presente em 2 ou mais lugares que a criança ou o adulto frequenta, tá? O critério D, você tem que ter cumprido do A ao C, ok? Ter respondido 6 perguntas do A, 6 perguntas do B, identificou que está presente em 2 ou mais lugares, e aí você passa, só então, você passa para o D, que vai avaliar o nível de sofrimento e prejuízo desse sujeito a nível social, escolar e laboral. Esse critério, ele é muito subjetivo, né? Porque o que vai ser considerado prejuízo e sofrimento para uma cultura não vai ser para outra. E aí eu falo não só de cultura de estado, de país ou de classe econômica, mas também familiar, né? Qual é a cultura familiar ali que esse indivíduo cresceu, né? É valorizado os estudos, não é? Uma graduação, ou é importante ter uma profissão, trabalhar com carteira assinada, não trabalhar, ser autônomo, enfim, né? Então, assim, isso é um critério bem subjetivo. Depois a gente parte para o quinto, que diz o seguinte, que esses sintomas, eles não são melhor explicados por outra condição. Então você vai responder sim a um número X de critérios que vieram anteriormente e você chega à conclusão de que esses sintomas, eles não se classificam em outro transtorno, um autismo, por exemplo. Então você elimina autismo, elimina esquizofrenia, elimina, enfim, depressão, tal, né? Então aí você tem um diagnóstico fechado de um TDAH, tá? Então a classificação, eu já falei, misto e predominantemente desatento e predominantemente hiperativo. E você pode ter níveis, embora no diagnóstico esse nível que exatamente vai ser dado pelos prejuízos, né, eles não vão ser tão importantes. Talvez seja importante para você avaliar se vai entrar com uma medicação ou não, tá? Embora a maioria dos médicos entendam que é importante entrar com a medicação exatamente para você gerar uma autorregulação dos níveis dos neurotransmissores envolvidos aí nos hormônios, neurotransmissores envolvidos nesse transtorno, tá? Que seria o leve, o moderado e o severo. E aí, mais uma vez, o nível ele vai estar condicionado a esse aspecto subjetivo do que é prejuízo, do que não é, se é um prejuízo, se é pouco prejuízo, se é um prejuízo moderado ou se é um prejuízo grave na vida dessa pessoa, tá? Nos aspectos sociais, profissionais e escolares, tá? E até no nível emocional mesmo, né? Então, eu já falei dos discretos níveis de desenvolvimento motor, linguagem, socialização, que podem ser percebidos lá atrás, tá? O problema aqui é que outros transtornos do desenvolvimento também podem dar esse atraso, né? Então isso é observado, mas não é na situação sine qua non, tá? Mas a gente vê que está presente, tá? E aí, quem que faz esse diagnóstico? Psiquiatra e neuropsicólogo. O psiquiatra, o neurologista também pode fazer esse diagnóstico. E o neuropsicólogo, ele fez uma especialização, né? Então ele está mais apto a trabalhar com o diagnóstico desse transtorno do que eu, por exemplo, que sou uma psicóloga clínica, né? Então o que eu faço na minha clínica? Eu observo
esses aspectos citados no DSM-5, e aí eu crio uma hipótese diagnóstica de que aquele adulto ou aquela criança podem ter TDAH num nível leve, moderado ou severo. Vou avaliar principalmente os prejuízos na vida dele, porque eu lido mais com subjetivo na clínica, né? E eu vou encaminhar para um psiquiatra para ele fechar esse diagnóstico, para ele me assinar embaixo, né? Então eu mando, eu encaminho o paciente para o psiquiatra. No caso de criança tem que ser um psiquiatra infantil, tá? Especializado. E aí eu pergunto, TDAH, boto o CID, né? 90, 90.1, 90.2, boto uma interrogaçãozinha. Então ele vai receber meu paciente vai entregar lá o receituário e com a minha pergunta, né? E ele vai me dar o feedback, se não é, se é uma outra coisa, e vai ver a necessidade de medicar ou não. E quando esse paciente voltar com esse feedback, eu consigo criar um protocolo de atendimento para ele, né? Aonde que eu tenho que trabalhar, ou se eu vou precisar da ajuda de um psicopedagogo, ou se eu preciso enviar ele para exames mais específicos, que aí seria com um neuropsicólogo que tem condição de aplicar uma bateria de testes, né, nesse paciente para avaliar atenção, memória, concentração, hiperatividade, impulsividade, agressividade, né? São uma bateria de testes. E aí a gente tem condição de compreender como é o funcionamento cerebral dessa pessoa, né, do nosso filho, do nosso parente, enfim. E aí você consegue ter um prognóstico e consegue estruturar um plano terapêutico para essa pessoa, tá? O tratamento ele é sim multifuncional, então você precisa do médico, precisa do psicólogo, às vezes você precisa de um psicopedagogo, né? A psicoterapia, para agir no TDAH, o ideal é que seja uma terapia comportamental voltada para mudança de hábitos e ganho de estratégias funcionais que facilitem a vida dessa pessoa, né? Então é como se fosse um trabalho de coaching, né? Focado de sair do ponto A e atingir o ponto B, né? Com tarefas, com exercícios, com recompensas, porque assim, uma das coisas do cérebro do TDAH é que ele, a capacidade executiva dele de tomada de decisão fica prejudicada. O que é isso, né? É uma função do córtex frontal que vai me ajudar a escolher entre uma tarefa e outra. E a tendência do TDAH é escolher sempre aquela tarefa que é mais prazerosa. Então, entre ler uma apostila para fazer uma live e ficar voando e rindo no TikTok, a tendência vai ser ir para o TikTok. Então, ele não consegue necessariamente discernir o que é bom do que é ruim, do que é gostoso, do que é desprazeroso, do que eu tenho que fazer, sabe? Isso fica muito confuso. Ele tende a ir para o que é mais gostoso, para o que é mais legal, porque tem mais recompensa, né? Essa coisa da dopamina, né? Me dá prazer, me dá bem-estar. Então, entre uma criança, digamos que ela esteja em recuperação, que é muito comum, e ela tem que fazer as tarefas da recuperação durante as férias, ela vai entre estudar e fazer os deveres da recuperação e jogar videogame, provavelmente ela vai jogar videogame. E aí os pais saem para trabalhar, deixam a ordem com a secretária, deixam a ordem com o filho,
e ele vai desobedecer. Gente, tá entrando um monte de mensagem aqui, não sei se tá atrapalhando. Ele vai desobedecer, sabe? Então, assim, a criança ganha até um rótulo de desobediente, de responsável, né? Porque ela não cumpre as ordens estipuladas pelos pais, mas é exatamente algo que é do funcionamento do cérebro, sabe? Não é algo do caráter da pessoa ou da criança, né? Então é muito importante entender isso e aí a gente trabalhar com pequenas recompensas, porque também essa criança ou esse adulto que um dia foi criança, ele teve muito que a gente chama de reforço negativo, que é a bronca, é o castigo. Algumas crianças apanham, né? São humilhadas, né? Chamadas de burra, de incompetente, você não serve para nada. Então isso é um reforço negativo. Já o reforço positivo elas quase não têm. Que isso? É para parabenizar a cada pequeno ganho, a cada pequena vitória, sabe? A gente poder parabenizar essa criança. Poxa, muito bem, parabéns, né? Eu sei que você é capaz, eu tinha certeza que você ia conseguir. Tá vendo? Quando você faz um movimento, né? Você cumpre as tarefas que o psicólogo passou, como que você consegue, não é bom? Percebe isso, essa sensação de vitória, de ser inteligente? Então você vai dando reforço positivo, né, para essa criança, né? Eu costumo dizer que assim, esse reforço positivo ele não deve ser só material, né? Tipo, se você arrumar seu quarto, eu vou deixar você ir na festa, ou toda semana eu vou vistoriar o seu quarto, se ele tiver ok, toda sexta-feira você vai ganhar X reais. Isso é legal, né? Funciona como uma mesada, mas é uma recompensa positiva. Mas não deve ser só isso, a gente deve mesclar essa recompensa material com a recompensa de elogios, de bons estímulos, de afeto, de abraço, de beijo, de carinho, tá? Senão a gente acaba condicionando aquele ser humano a ser uma pessoa interesseira, a suavizar os bens materiais. Né? É uma hipótese, não é uma coisa determinada, mas pode acontecer, né? E a gente sabe que o carinho, o amor, o elogio, ele também tem a sua função e é muito importante, né? O que mais que eu preciso falar? Então eu falei de como é feito o diagnóstico, eu falei quem faz o diagnóstico. E aí eu queria falar um pouquinho dessas funções executivas que são as mais prejudicadas no TDAH, tá? Que são pacotes de habilidades para resolver as tarefas mais comuns, né? Por isso que chama funções executivas. Então eu anotei algumas aqui, ó. Atenção e concentração total prejudicada nesse transtorno. Memória de trabalho. Memória de trabalho é uma memória rápida, é uma memória flash, assim. Por exemplo, isso acontece muito, tá? Comigo. Minha casa tem 3 andares. Aí eu fico, meu quarto é no 2º andar. Aí eu tenho que pegar alguma coisa na cozinha. Aí, por exemplo, eu vou lá embaixo encher minha garrafa de água. Desci com o objetivo de encher a minha garrafa de água. Aí eu chego na cozinha, coloco a minha garrafa na mesa e alguém fala comigo e me pede um favor. Tipo assim, dá comida pro cachorro, bota o lixo lá que o lixeiro vai passar. Aí eu largo a minha garrafa, dou comida pro cachorro, jogo o lixo e volto pro meu quarto sem a garrafa de água, né? Porque o comando encher a garrafa de água estava na minha memória de trabalho, na minha memória rápida, né? Então rapidamente ela é apagada. Por exemplo, número de telefone. Me dá seu telefone, me dá o telefone aí que eu vou ligar, sei lá, 0800 da telefônica. A pessoa fala, você disca, e se não atende na hora, se você não anota, você esquece. O TDAH vai esquecer isso muito rápido, né? Então, assim, é comum que essa pessoa pergunte
ela já foi na sua casa 500 vezes. Se ela não anotou, ela vai te perguntar sempre qual é o endereço. Ela vai perguntar sempre qual é o número da sala, sabe? Porque essa memória de trabalho dela, essa memória rápida, ela é prejudicada. Ela vai fazer compras, ela leva uma lista. Aí no meio do caminho alguém pede mais 2 itens, ela não anota. Ela não vai lembrar, tá? Esses 2 itens vão ser apagados da memória. Autocontrole. O autocontrole que é exatamente a capacidade de escolher entre o que é o gostoso e o ruim, o prazeroso e o desprazeroso, né? Estudar ou jogar videogame, isso é muito prejudicado também, tá? Por mais que no adulto ele fale assim, caramba, eu precisava entregar esse relatório, eu vou me prejudicar se eu não entregar esse relatório. Ele vai pro TikTok, ele vai, sei lá, tomar banho de sol, limpar a piscina, ele vai se distrair com alguma coisa prazerosa e não vai fazer o tal do relatório, tá? A tomada de decisão que eu falei também fica prejudicada, que é a dificuldade, tá mais ligado a digamos assim, a um processo de ideação. Então, tem um exemplo muito bom que é, por exemplo, eu vou acabar a live e vou tomar banho e vou me arrumar para sair. E aí eu vou tomar banho, assim, se eu vou tomar banho, eu sei o que eu preciso para tomar banho, teoricamente, né? Eu preciso de sabonete, shampoo, condicionador e uma toalha. O shampoo e o condicionador e sabonete estão lá no box, beleza. Mas a toalha tá na corda. Então eu vou tomar meu banho sem conferir que a toalha tá lá. E eu acabo um banho toda molhada sem toalha. Então assim, isso é muito comum, o TDAH entrar para tomar banho e ficar gritando, mãe, traz a toalha, né? Ou se estiver sozinho em casa, vai sair molhando tudo até chegar na toalha, tá? Então, essa é uma função executiva de tomada de decisão. Por isso que na terapia, a gente ensina o sujeito algumas ferramentas para ele melhorar o resultado nessas funções executivas, né? Então, assim, se toda vez ele esquece a toalha, ele vai ter que deixar talvez um quadro no banheiro, quando ele entrar no banheiro com o bilhete, pegar a toalha, né? É um exemplo assim extremo, mas é funcional, porque ele vai entrar no banheiro, ele vai ler e aí ele vai voltar para trás e pegar a toalha, tá? Ou ele continua saindo pelado, molhando a casa toda e depois perde um tempo para molhar o chão, corre o risco do vizinho ver ele pelado, né? Ou irrita um companheiro que tá trabalhando no home office e tem a pessoa lá gritando no banheiro que quer a toalha. E aí você sempre esquece a toalha, não é possível, né? Então assim, quando o companheiro familiar entende como funciona o cérebro do TDAH e que ele não faz por mal, né, que é uma questão de funcionamento do cérebro, por baixa dos neurotransmissores, etc, etc, você minimiza até brigas e conflitos, né? Porque também tem estatísticas que dizem que o TDAH tendem a se separar mais, né? Exatamente por causa desses conflitos que vão surgindo no relacionamento, tá? E aí o tratamento, como eu já falei, ele pode ser só psicoterapia, nos casos mais leves, pode ajudar, mas nem sempre ajuda, tá? Exatamente por causa dessas funções executivas comprometidas, o TDAH ele vai ter muita dificuldade de se comprometer com as tarefas que o psicólogo vai passar, né? Então, às vezes, só a psicoterapia ela não dá conta. E aí a pessoa vai ter que avaliar os níveis de sofrimento e de prejuízo que ela está na vida dela para ela optar em tomar a medicação. Nos casos moderado e grave, a medicação é fundamental para a pessoa ter uma vida mais funcional e conseguir dar conta das mínimas coisas, como pegar uma toalha, entregar um relatório,
concluir os períodos numa faculdade, por aí vai, tá? Concluir os cursos que ela faz, curso de idioma, a melhorar a autoestima dela, né? Porque assim, uma sequência de fracassos escolares e profissionais na vida do sujeito leva ele a deprimir, leva ele a ter uma autoestima baixa, leva a uma inibição social, né? Então o tratamento é psicoterápico, medicamentoso e ainda, se puder contar com o apoio da família e com o apoio da escola, perfeito, né? Aí realmente esse TDAH ele tem grandes chances de ter uma vida mais leve, mais funcional, né? De acomodar estratégias ali que o ajudem a minimizar o prejuízo, porque não tem cura, entendeu? O cérebro ele se desenvolveu assim, então a pessoa vai ter isso para sempre, né? E pode ser que lá mais tarde, lá na frente, com a chegada da velhice e o envelhecimento do cérebro, essas situações ainda fiquem mais aparentes, né? E uma coisa que eu acho importante de falar, e o objetivo dessas lives é trazer informação, eliminar qualquer tipo de preconceito, né? Desenvolver uma empatia para os portadores de TDAH, né? Porque eles sofrem muita rejeição, muita crítica enfim, né? Eles podem ter experiências bem duras na família, na escola, muitos sofrem bullying. Então é importante a gente olhar para isso, a gente incluir isso e a gente entender que é simplesmente uma forma diferente de funcionamento do cérebro que precisa de alguns ajustes, e nesse caso a medicação pode ajudar muito. Lembrando que a indicação é a partir dos 6 anos de idade, tá? Raras exceções, a criança vai ser medicada antes disso. E é importante falar também que o TDAH, normalmente eles são pessoas que são assim brilhantes, eles têm muitas ideias, sabe? O problema é que eles não conseguem concluir as ideias, mas eles são muito criativos, eles são muito talentosos. Normalmente eles têm uma veia artística, né, que pode ir para música, para artes cênicas, para escrita, né, ou poesia, né? Então assim, tem coisa boa também, sabe? A produção deles é muito boa quando eles são estimulados, quando eles se autorregulam, né, através desse tratamento multidisciplinar, tá? Então é isso. Amanhã eu vou trazer o TDAH e o impacto dos sintomas na vida da pessoa, né? Assim, o que pode acontecer com o TDAH que não é diagnosticado e que não é tratado. E aí eu espero vocês aqui nesse mesmo horário, tá bom? A live vai ficar gravada, então você pode assistir depois com calma, você pode compartilhar com aquelas pessoas que precisam, tá? E qualquer dúvida, comenta aí embaixo da live, me passa um direct que a gente bate um papo, tá bom? Um beijo!